Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Como é natural e como é normal, vamos começar com uma canção. Na página 45. Sim, sim, escutei, irmão, esta mensagem de amor. Sim, sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá a proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, sim, a vida escreve nesse passado de luta em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria e povoaste o coração com joio que desespera. Sim, sim, escutei então, Jesus conclama o amor. Sim, sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás que a salvação, e do alto verás jorrar a luz divina e o perdão. Sim, sim, vem, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho, a verdade e a vida na direção dessa luz. Segue a estrada, busca a guarida onde te espera Jesus. Senhores, estamos de novo lembrados da tua mensagem, procurando criar um ambiente de harmonia e paz no nosso lar. Por isso te pedimos que permitas que estejam connosco os nossos protetores, os nossos guias, os nossos familiares, amigos, já desencarnados, de forma a podermos criar essa harmonia e criar esse ambiente de paz e de serenidade. Seja connosco e nos abençoe o Evangelho de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, os itens 4, 5 e 6. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que anda, é o que cada um compreende. Mas na terra, não terá ele também uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder temporal. É dado por consentimento unânime àqueles cujo carisma atinge o primeiro lugar numa atividade qualquer, que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada para a posteridade, não terá muitas vezes uma preponderância bem maior do que a dos reis coroados? Uma é indestrutível, enquanto a outra depende das circunstâncias. A primeira é sempre bendita pelas gerações futuras, enquanto a segunda é por vezes amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida. A realeza moral continua, sobretudo, após a morte. Não será Jesus um rei mais poderoso do que muitos soberanos de poder absoluto? Por isso, foi com razão que ele disse a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. A ideia clara e precisa que fazemos sobre a vida futura dá-nos uma fé inabalável sobre o porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles imaginam a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita,
A vida corporal não é mais do que uma passagem, uma pequena estadia num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais do que incidentes que aceita com paciência, porque sabe que são de pouca duração, a que se seguirá uma situação mais feliz. A morte nada mais tem de assustador. Não é mais a porta do vazio, mas sim a da libertação, que abre ao exilado a entrada numa época de felicidade e libertação e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, aceita as dificuldades da vida com mais indiferença, e daí resulta para ele uma serenidade de espírito que diminui as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Sem certezas sobre o futuro, vive para o presente. Não vendo bens mais preciosos do que os da terra, é como a criança que nada mais vê para além dos seus brinquedos, e para os obter não há nada que não faça. A perda do mais pequeno dos seus bens é uma dor irreparável. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma vida, uma injustiça de que é vítima, orgulho ou vaidade ferida, são outras tantas tormentas que fazem da sua vida uma angústia permanente, entregando-se, assim, a uma verdadeira tortura de todos os momentos. Tendo em conta o ponto de vista da vida terrena, no centro da qual está colocado, tudo toma vastas proporções à sua volta. O mal que o atinge com o bem que toca os outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância, como acontece àquele que se encontra no meio de uma vila, a quem tudo lhe parece enorme, mas se subir a uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. É o que sucede ao que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidão. Apercebe-se então que grandes e pequenos são confundidos com as formigas sobre um montículo de terra. Que portelários e poderosos são da mesma estatura, e lamenta essas criaturas efêmeras que se dão a tantas canseiras para conquistar um lugar que tão pouco as eleva, por tão pouco tempo. É assim que a importância dada aos bens terrenos é sempre em razão inversa da fé na vida futura. Se todos pensassem desse modo, ninguém se ocuparia mais das coisas da terra, tudo ficaria periclitante. Não. O homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo com certeza de estar por pouco tempo num lugar, ainda assim desejaria aí estar o melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, encontrando um espinho na sua mão, não o retire para não se picar. Ora, a procura do bem-estar obriga o homem a melhorar todas as coisas, empurrado que é pelo instinto do progresso e da conservação, que estão nas leis da natureza. Ele, então, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, e nisso ele cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente mais do que a importância relativa. Isso consola facilmente dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus não condena, então, os gozos terrenos, mas sim os abusos desses gozos em detrimento das coisas da alma. É contra esse abuso que estão precavidos os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que se perde sem emoção uma pequena soma. Aquele que se concentra os seus pensamentos sobre a vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Do livro Vem Comigo, Coração. Teu coração é uma bomba altamente avançada, que trabalha eficazmente para alimentar a vida celular do teu corpo físico. Quando se cansa, para e o corpo morre. Quando a tua sensibilidade se exterioriza, como que sentes um aperto no coração que irradia da alma convidando-te à ação, nos sublimes sentimentos do amor fraterno e solidário. Age tu, também, como o teu coração, bombeando esse amor para as criaturas que seguem ao teu lado
e que tantas carências de afetividade manifestam. O ter bom coração deve ser mais uma constatação do teu trabalho de amor, do que da resistência aos acidentes físicos, resultado do cansaço. Não pares, para que a subida que iniciaste em direção às sublimes moradas celestiais continue desimpedida e luminosa e tu possas ser a bomba de amor movendo os caminhantes sem esperança. São duas leituras que se pode dizer que se complementam, porque esta referência do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a referência às moradas da casa do Pai, que, ao fim e ao cabo, também existem no movimento espiritual, nos planos que nós habitamos depois da morte do corpo físico, ou são outros planos que nós poderemos habitar depois da evolução atingida para cada plano. Então, quando Jesus fala num reino que não é deste mundo, quando Jesus fala que é rei, mas não é rei dos reinos da terra, não é rei no sentido material, aliás, a gente tem a oportunidade de dizer a Pilatos que se fosse rei da terra, os seus seguidores teriam pegado em armas para o defender. O que ocorre ele ter aconselhado a embainhar as espadas é exatamente porque o reino é o reino do Espírito, não é o reino da matéria. Pelo reino do Espírito nós atingimos a melhoria, digamos, do seu aperfeiçoamento, pelo trabalho de amor, pela dedicação à causa do próximo, pela caridade fraterna, e não propriamente pelo poderio físico ou pelo poderio material. Então estas leituras convidam-nos a refletir um pouco sobre a nossa vida. É verdade que se falharmos na vida familiar, se falharmos na vida social, se debaixo da nossa responsabilidade formos causadores do sofrimento, da dor, no próximo, temos que pagar por isso, temos que responder, temos que apresentar responsabilidades claras na nossa vida. Mas é bem significativo que, para além daquilo que é a vida material, a vida física, há que ter atenção que também é a vida do espírito. Então todos iremos, certamente, quando o corpo baixar à sepultura, embora nós saibamos que muita gente fica agarrada ao seu corpo, recusando-se a aceitar a morte, recusando-se a aceitar o decesso físico. Mas não há dúvida que temos que ter em atenção isso. E nada melhor no domínio do reino, do espírito, do que pôr o coração em funcionamento, no sentido não da circulação do sangue pelo corpo, que é fundamental. Quando o sangue deixar de circular pelo corpo, está perto o desencarno ou a morte, mas que seja o sentimento espiritual da vida, o sentimento de fraternidade, de solidariedade, o sentimento de doação, de perdão, que nós devemos sempre colocar como uma bomba de amor e não uma bomba de sangue. O coração físico é uma bomba de sangue, mas o coração do espírito é uma bomba de amor que faz circular esse sentimento por toda a parte. Então é importante que nós reflitamos porque os planos que viemos a atingir depois da morte física terão que ver com esse esforço que a gente vai fazendo, no sentido de nos aperfeiçoarmos, no sentido de evoluirmos. Então são duas reflexões muito importantes. Aliás, é um tema que eu convidava a todos, logo mais, quando nós encerrarmos, como é normal, este nosso Evangelho, que continua por alguns minutos dialogando, conversando com os filhos, conversando com os esposos, colocando dúvidas ou perguntando. Jesus assinalou isso, uma frase muito simples, mas de um conteúdo tão profundo. Batei à porta e ela vos-á, procurai e achareis. Então é nesta procura, nessa busca da reflexão sobre os temas da vida que Jesus nos deixou, que nós poderemos encontrar forças, coragem, determinação para podermos corrigir os nossos defeitos, aperfeiçoar-nos espiritualmente e fazermos por merecer um plano onde haja mais paz, mais serenidade e, naturalmente, mais felicidade. Então existe muita responsabilidade de qualquer espírito aqui nesta esfera terrestre em reconciliar-se com os seus inimigos, com as antipatias que tem, porque dessa forma então levará consigo para o plano espiritual as mesmas antipatias, desamores. Exatamente. Se angariar, enfim, simpatias, se angariar boas vibrações, amizade, fraternidade. Fraternidade é uma palavra que significa exatamente o amor entre irmãos. Se fizer isso, receberá aquilo que semeia. Quer dizer, ninguém vai colher aquilo que não semeia. Seja na próxima reencarnação, seja
no mundo espiritual, então todos iremos transitoriamente, sem dúvida, porque a nossa finalidade da evolução é essa mesmo, vir tantas vezes quantas necessárias para ganharmos outros planos de evolução. Agora, aquilo que nós semearmos na Terra é aquilo que vamos levar. Ninguém muda com a extrema-unção, ninguém muda com a confissão, como é uma dada referência, não é? E então temos que procurar mudar efetivamente. É fácil? Não é fácil, é muito difícil a mudança. Porque nós estamos sujeitos ao envolvimento material, estamos sujeitos à influência que nos rodeiam, à influência de pessoas com vários níveis de evolução, em que, lamentavelmente, a maldade funciona ainda em maior grau. Então nós temos que fazer essa vigilância, essa reflexão. São as leituras que vamos fazer no Evangelho, que aliás é uma manancial de luz que Jesus deixou, mas temos que ter a noção de que aquilo que nós na Terra semearmos é aquilo que continuaremos a colher. Más vibrações, teremos más vibrações. Boas vibrações, teremos boas vibrações. Ajuda, se nós ajudarmos, seremos ajudados. Se nós não ajudarmos, não temos que estranhar que depois caiamos no mundo espiritual e passemos uma certa cegueira, ainda temporária, à procura de conhecer aquilo que se passa e temos que esperar o tempo necessário para podermos ser desprezados para essa realidade. Então, convido mais logo, quando terminarmos, daqui a pouco, continuem mais alguns minutos a dialogar, a questionar, porque quando nós temos dúvidas e as dúvidas não são esclarecidas, mais sabemos. Mas também quanto mais sabemos, mais dúvidas temos, porque os conhecimentos são mais vastos e há dúvidas sobre um maior número de itens da nossa vida ou das leis da vida. Então, conversa mais um pouco, em família, esclarecendo, ou procurando esclarecer melhor, ou procurando saber, conhecer melhor aquilo que foi a lei que Jesus deixou na Terra, explícita, embora nem todos tivessem ouvidos e ouvidos, exatamente porque o nível cultural não nos permitia, à época, entender tudo. Por isso Jesus falava, quem tiver ouvidos e ouvir, ouça. Então hoje, passados 2000 anos, talvez já haja um bocadinho mais de ouvidos e ouvir, embora se não seja assim tão simples como parece. Porque muita gente continua a não conseguir raciocinar ou refletir sobre os ensinamentos que ele deixou. Então é o momento agora de nós nos solidarizarmos com outras famílias, a cadeia da fraternidade, que o Evangelho é de facto um modo fundamental, é uma cadeia de fraternidade para com aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem a vida espiritual, que vivem dramaticamente relações de grande violência, seja espiritual, seja física. Então vamos sintonizar as nossas mentes com Jesus e pedir, Senhor, que os teus mensageiros, as tuas fontes socorristas, possam retirar de nós energia, os fluidos benéficos, que multiplicar seguramente a 100 por 1, como fizeste aos pães e aos peixes, poderão ser distribuídos principalmente pelas famílias em desavença, em desorientação, em violência física ou espiritual. Retira de nós a nossa oferta, Senhor. Que esta noite possa ser um pouco melhor para todas essas famílias. Vamos cantar na página 11. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos
dá-nos o fogo do teu amor, Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida, Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida, Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida, Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida, Jesus, Jesus, em piedade dos sofredores, Jesus, Jesus, em piedade dos sofredores, Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das tuas dores, Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Não se deviam ter esquecido de pôr água na jarra e os copos. Chegamos ao final, muita paz para todos. Continue o diálogo, se acharem por bem. Que Deus a todos abençoe. Marcamos presença na próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.